Dentre todos os exercícios da musculação, se eu tivesse que citar o exercício mais complexo e de mais difícil execução, certamente eu colocaria a mesa flexora em primeiro lugar. Por que eu colocaria a mesa flexora em primeiro lugar? Porque era um exercício tão simples, mas tão simples e tão básico, e ao mesmo tempo prático, que o aluno chegou na academia e a gente não se preocupa, bota na flexora. E eu sei, porque eu fiz isso e eu tenho certeza que vocês também fizeram ou fazem isso. Dentro daquela seleção de exercícios para iniciantes, a mesa flexora é uma delas, juntamente com cadeira extensora, juntamente com abdutora, juntamente com adutora, juntamente com leg press. É o nosso treino básico para o aluno que chegou na academia hoje. Eu sei que vocês, por dentro de vocês estão concordando comigo. Mas por que eu considero a mesa flexora tão complexa? Fala para mim, quem de vocês, ou vocês mesmos, ou o aluno de vocês, chegou e reclamou no treino de pernas que o posterior não cresce? E o aluno, talvez, por sugestão, dissesse a você, professor, que você deveria dar mais ênfase no posterior de coxa dela no treino. Quem já passou por esse cenário? Fala para mim. Talvez vocês mesmos com vocês, Silvio. É um cenário bem comum. Eu passei por isso várias vezes. E eu fiz a besteira na época de botar a pessoa para treinar a mesa flexora 3 vezes na semana. Com muita carga. E parece que quanto mais eu treinava, pior ficava. E eu não sabia o porquê. Isso me gerou profundas decepções profissionais e pessoais, porque o meu posterior de coxa era um deles. E nessa aula eu vou mostrar um detalhe de que, se não for resolvido, não vai crescer o posterior de coxa. Eu vou mostrar outro detalhe, que se não for resolvido, não vai parar de empinar o bumbum. E não adianta você apertar em cima da lombar, apertar em cima da bunda, deitar, sentar, amarrar. A bunda deles vai subir. Toma seu remedinho para ansiedade aí, Henrique. Já vamos indo por etapas. Dizer que só encurtamento é um deles é um pouco básico. Então, toma o remedinho aí para você não infartar até o fim. A gente já vai ver em detalhes cada um dos itens. Tá? De fato, o encurtamento é um deles, mas não é apenas o encurtamento. E eu vou dar de brinde para vocês um fragmento, um resquício de avaliação, de como a gente avalia. E já de cara a gente vai saber, esse aluno vai ficar longe da flexora por um tempo. Não importa o que ele fala, faça ou peça. E não importa que ele diga assim, eu já sou um aluno avançado. Se for avançado e não tem esses pré-requisitos, não muda nada. Não está dizendo nada, é só apenas a autoestima da pessoa. Quando vocês receberem o aluninho de vocês, e vocês podem fazer isso que eu vou mostrar agora, no meio da academia, se for o caso. Mas o ideal é que seja na sala de avaliação. A primeira coisa que vocês vão fazer com o aluno de vocês é isso. Vocês precisam testar e ver o quanto de flexibilidade essa pessoa ela tem do posterior de coxa. Esse é o primeiro passo. Obviamente aqui a pessoa está vestida de top, short, porque é uma aula expositiva, mas na avaliação real essas fotos elas pertencem ao quadro de avaliação que nós fizemos e elas são de biquíni, então você consegue ver com muita clareza o que está acontecendo. Tá?
Então, aqui em cima, a gente tem um caso e a gente classifica os encurtamentos em severo, moderado e normal. Algumas pessoas colocam severo, moderado, leve e normal. Mas para mim o leve ele é meio querer adular o aluno. Então eu classifico apenas com severo, moderado e normal. Então aqui nessa nossa primeira foto aqui, a gente tem um encurtamento severo. E vocês, quem treina homens, esse cenário aqui, acreditem, vocês vão encontrar e muito. Homem é recordista em encurtamento de posterior de coxa. Eles lideram absoluto o ranking. E não apenas isso, serve também como uma explicação de que o porquê que o seu aluno que joga futebol no dia que treina a perna, para nunca treinar a perna, seguidamente os jogadores de final de semana chegam para vocês e falam que sentiram uma fisgada atrás da perna. Essa fisgada, obviamente, é um estiramento do posterior de coxa devido ao nível de tensionamento gerado pelo estresse e desequilíbrio de força entre agonista e antagonista. Então, se o aluno de você chegou no aluno, fez o primeiro teste nele e ele está nesse quadro, como na nossa primeira foto, ele está com encurtamento severo do posterior de coxa. E dependendo, pode estar a panturrilha também, e aí nós temos dois problemas. Ou seja, esse aluno já está temporariamente desqualificado para as flexoras, seja ela mesa flexora ou cadeira flexora, ou até mesa flexora lateral, está fora, já era. Aí seu aluno treinou, você inteligentemente prescreveu alongamento para ele, e aí ele chegou aqui, na nossa foto 2. E aí então você olha e, poxa, mas já está praticamente normal. Ele praticamente está com a perna já angulada com o quadril em 90 graus. Então, eu já posso começar a dar algumas séries para ele. Talvez, mas a gente vai ver mais para frente que pode ainda não ser a hora. E qual que é o objetivo final nosso com o alongamento? É este aqui. Esta é a nossa meta. É o que a gente busca com os alongamentos, chegar nesse ângulo ou nesse grau de flexibilidade do nosso aluno. Aqui nós diríamos então que ele estaria teoricamente apto a fazer a mesa flexora ou as flexoras, enfim. Mas tem alguns poréns que a gente vai ver agora na sequência. Então, esse aqui é o alvo, é onde a gente busca elevar ou levar o nosso aluno antes de pensar na mesa flexora. E esse tempo todo de jornada até chegar aqui, ele simplesmente vai se manter alongando. A gente não viu nas outras aulas que o posterior de coxa ele é usado em praticamente todos os exercícios de pernas? Então, a preocupação é, mas professor, se eu não treinar posterior de coxa, ele vai ficar muito fraco. Não vai, porque ele estará sendo utilizado junto aos outros exercícios, ele vai estar recebendo em cima, com uma diferença. À medida que você vai recuperando a curva de comprimento e tensão desse músculo, ele vai melhorando a sua capacidade de trabalho. Consequentemente, ele vai melhorando a sua atividade e o seu ganho de força. Ou seja, literalmente, sem treinar diretamente o posterior de coxa, ele começa a crescer. E você não está botando seu aluno para fazer flexora 3 vezes na semana, achando que ele vai crescer. Eu costumo dizer que quando você põe uma pessoa encurtada a fazer mesa flexora,
É a mesma coisa que você exigir de uma pessoa que ela faça hora extra sem receber. Porque é exatamente isso. E quanto mais você insistir, pior você deixa o quadro, porque maior vai ficando o desequilíbrio de tensão e força. Resolvi, então, o meu posterior de coxa. Tá tudo certinho com ele, tudo bonitinho. Então eu posso? Não, porque eu tenho mais um detalhe que eu preciso analisar, que eu também vou mostrar para vocês agora, que é o real motivo agora da bunda empinar, que é o nosso querido e amado reto femoral. Como é que eu faço para ver isso na avaliação? A gente usa uma sequência de 3 fotos. Eu só trouxe 2, porque já na segunda ela já demonstrou o que eu queria mostrar para vocês. Quando ela está deitada, imagine que já seja uma mesa flexora e ela não tem absolutamente nenhuma sobrecarga. Olhem esse detalhe aqui, ó. Aqui e olhem aqui. Vocês percebem que aquela, de novo, ela está de short e aí fica um pouco mais difícil de ver. Mas de biquíni você consegue ver claramente. Mas aqui também dá. Vocês conseguem ver que ela já levantou, a pelve dela já levantou a uma semiflexão? Aqui, ó. Ou seja, a outra, o outro movimento seria a perna reta, semiflexão, e outra perna dela estaria aqui, ó. Iria levantar ainda mais. Você fez esse teste. Seu aluno já na hora do teste, o quadril já foi para cima. Ele já está mostrando o quê? Que já há um desequilíbrio envolvendo também o reto femoral e a musculatura abdominal. Se no teste, na foto de avaliação, ele já testou positivo, a pelve dele já inclinou, se eu levar ele para a prática e botar peso, vai piorar, porque aí eu tenho uma sobrecarga tensiva. E aí a bunda vai literalmente para a lua. Então também aqui não adianta você chegar para o aluno e dizer, olha, concentra a força na perna, contrai abdômen. Não vai resolver. Mas não vai mesmo. Porque você tem também aí um problema com o reto femoral, que precisa ser posto na lista de alongamento. Então, tem 2 alongamentos básicos que vocês já precisam pensar. Um é o posterior de coxa, 2 é o reto femoral. Então, já botem na lista aí 2. E se eu tivesse que hoje, agora aqui, dizer para vocês, olha, você tem um músculo que vocês devem prestar muita atenção, tomar muito cuidado e manter esse músculo devidamente alongado, esse músculo é o paravertebral. E acredite, ele está alterado em todos os alunos. Eu não vou dizer todos, por exemplo, o Peri falou que é no todos os alunos. Mas 99% dos alunos, esse músculo vai ter alteração. Seja a nível lombar, seja a nível cervical, ele vai estar ou retificado ou com a curvatura aumentada e a compensação na região torácica. Pode olhar nas avaliações e vocês vão verificar isso. Por que eu falo do paravertebral? Porque o paravertebral inibe o reto abdominal, que inibe o transverso, que inibe o multífero. E aqui na flexora, por exemplo, a gente precisa de força abdominal. A gente vai ver mais para frente. Só que a pessoa não vai ter essa força abdominal se você não tiver condições de que ela tenha essa força abdominal.
E uma dessas condições é você manter o paravertebral em dia. Então, de quem está anotando aí, põe na listinha, mesa flexora, pré-requisitos básicos, a gente vai ver outros daqui a pouco, alongamento de posterior de coxa, alongamento de reto femoral, alongamento de paravertebral, fortalecimento de reto abdominal. Isso é o básico. Calma que tem mais. Difícil visualizar isso? Não é. Por que que ninguém faz esse teste, ou a maioria não faz esse tipo de teste de avaliação dos alunos? Talvez por desconhecimento ou por não dar importância nenhuma e exploda-se. E agora vocês vão ter uma aula só de desenhos, só de imagens coloridas. Revisão básica de anatomia. Quem está envolvido diretamente quando nós fizemos, então, a nossa querida, desejada mesa flexora? Quem que nós temos aqui envolvido? Primariamente, ou o agonista, ou músculo-alvo da nossa história, bíceps femoral, semimembranaço e semitendíneo. São os músculos que compõem os isquiotibiais, ou falando também posterior de coxa. Guarde as perguntas, por favor, porque tem bastante coisa que, sabe, no decorrer eu vou responder. Então, por enquanto, anote aí a sua pergunta, Karen, e depois você me faz ela caso ela não seja respondida, tá? Então, esses são nossos músculos que seriam praticamente, que são, na verdade, o nosso alvo. E quem que nós temos do outro lado, então, que deveria, então, estar trabalhando em conjunto para que aconteça o movimento sem a pelve levantar? Nós temos aqui, em amarelo, verde, enfim, o reto femoral, e nós temos um dos músculos que eu considero o mais negligenciado de todos. Quem que é esse músculo aqui? Quem é essa criancinha aqui? O sartório. O sartório, ele faz parte do grupo que participa junto da mesa flexora. Aqui em cima nós temos, então, o paravertebral e aqui nós temos o abdominal. Então, esse complexo todo trabalha junto e não podemos esquecer da nossa querida panturrilha. Alguém aqui que alonga a panturrilha já fez aquele alongamento deitado de fazer a flexão de quadril e puxar a ponta do pé contra a tíbia? A dor miserável que dá na panturrilha, que parece que tem alguém com uma faca cravado atrás do joelho indo em direção ao tornozelo, rasgando tudo. Então, eu quero que vocês guardem essa informação, que nós vamos usar ela ainda hoje. Guardem essa informação. Então, a panturrilha também é um músculo importante. Então, quem está anotando, põe na lista aí, músculo a ser alongado para a mesa flexora, panturrilhas. Já pode pôr na lista. Feito isso, a gente tendo sinalizado quais são os músculos que vão estar agindo simultaneamente na nossa querida e amada mesa flexora, vamos ver agora como se comportam as forças desses músculos. Nós temos, então, como músculo ativo, o músculo-alvo, o músculo agonista, o nosso posterior de coxa. O que que vai acontecer quando eu iniciar a tração da carga? A sobrecarga está aqui. E eu vou iniciar, a sobrecarga está aqui. Eu vou fazer, então, a flexão dos joelhos. Se eu tiver a fraqueza abdominal, eu tiver um encurtamento do reto femoral, ou
ainda um aumento de rigidez. Quando eu iniciar a flexão de joelho, o reto femoral, que está conectado na parte da frente da pelve, vai tracionar a pelve, fazendo com que ela simplesmente faça o giro. E o que eu vou ter aqui? A bunda empinando. Quanto mais carga eu pôr, maior vai ser a tensão e mais a pelve vai rodar. Se a minha pelve roda, ficando então em anteversão, o que vai acontecer? Eu vou aumentar aqui a minha hiperlordose lombar. Se eu aumentei a minha hiperlordose lombar, o que eu vou ter? Uma sobrecarga sobre a minha coluna. A cada repetição, uma sobrecarga. A cada repetição, uma sobrecarga. Alguém agora nesse momento pode dizer assim, mas a nossa coluna, ela tem esses graus de liberdade. Então, eu não vejo problema. Só que nós podemos ter mais dois casos aqui. Um caso, três na verdade. Um caso é eu já ter estaticamente uma anteversão. Então, essa curvatura aqui, ela já vai estar aumentada. Eu posso, num segundo caso, o que eu considero ainda pior, eu ter uma retro. Se eu tiver uma retro, eu apaguei a minha curvatura lombar. Ela está retificada. Ela estando retificada, curvatura apagada, quando eu faço a flexão, então eu estava numa posição retificada e eu passo por uma posição de aumento de curvatura. O que vai acontecer agora se aqui estava retificada? Eu aumentei a curvatura lordótica. A minha coluna vai ter que compensar aqui em cima na lordose, vai fazer uma outra lordose sobre a torácica e ela vai compensar lá em cima na cervical. Então eu não estou mudando apenas a minha curvatura lombar, eu estou mudando as minhas três curvas: a lombar, a torácica e a cervical. E por isso que em alguns casos a gente observa nas fotos de avaliação que na região da torácica tem um grau de hipertrofia que parece esse desenho assim. E aí o restante da coluna aqui para cima, ele segue quase em linha reta. Tá em linha reta aqui em cima, tá em linha reta aqui embaixo. E aqui no meio da torácica, você vê o paravertebral bastante hipertrofiado. Vocês já viram isso? Quem aí faz a avaliação já deve ter notado isso. Por que a gente tem esse grau de hipertrofia aumentado sobre a região torácica? Porque o corpo está tentando, na melhor condição, fortalecer a região que está responsável por dissipar, ou para a região que está recebendo maior sobrecarga. Então o corpo hipertrofia. Prof. Então, calma, calma, calma. A gente está de um lado das costas, já vamos para lá. Calma aí. Segura a emoção. Interfere sim, mas calma aí. Para a gente não perder raciocínio. Tá? Uma vez tendo esse quadro aqui, a gente pode dizer que o nosso paravertebral está em uma condição harmônica? Não. Ele está em uma posição de compensação.
Por isso que eu disse que o mais importante aqui é se preocupar em justamente manter um ótimo alongamento de paravertebral, para que nós tenhamos, assim, uma harmonia estrutural muscular e também o melhor alinhamento possível da nossa coluna, para evitar que haja essas deformidades hipertróficas devido a esses desequilíbrios e também ajudar na hora do exercício. E ainda aqui, que é o terceiro quadro que eu falei, há uma condição mais rara, mas não tanto, que nós temos aqui também o ligamento sacrotuberal, que em alguns casos ele também pode estar compensando. É mais comum que aconteçam as compensações anatômicas, tá, em mulheres, pela própria estrutura pélvica que elas têm. Então é um pouquinho mais comum ter essa compensação também no ligamento em mulheres, e mais comum ainda vai ter essas compensações em mulheres pós-gestação. Pós-gestação se ela já tem uma condição anatômica natural de compensação, ela durante a gestação vai manifestar com maior presença essa alteração. E é uma preocupação secundária. Eu falo secundária porque gritantemente a pelve já vai estar em anteversão e a gente já vai ter que tomar medidas com relação a isso. Então, além do encurtamento, como eu falei antes que era para se acalmar, que não era só isso, além do encurtamento de posterior de coxa, esse quadro de compensação envolvendo reto femoral, envolvendo paravertebral, envolvendo a posição pélvica, seja ela em ante ou retro, também é um fator limitante para a elevação pélvica. Então, a gente não está mais falando que apenas o encurtamento posterior de coxa é um limitante. A gente tem um quadro todo presente que limitam para o indivíduo ser indicado esse exercício logo que ele chega na academia. E aí não adianta você chegar agora e dizer para ele assim, contrai o abdômen. Ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir. E aí alguém perguntou se a pressão intraabdominal aumentada na cavidade pode interferir nesse movimento. Interfere. Interfere porque se você não tiver uma condição de ativação envolvendo o paravertebral, você vai ter uma dilatação do abdômen. E você já tem aqui, pela própria curvatura lordótica aumentada, pela hiperextensão, você acaba, então, aumentando ainda mais a fraqueza abdominal. Se você não consegue ter uma contração abdominal eficiente, a sua pelve roda. E aí a pessoa, quanto maior a compensação, mais alto vai a bunda. E aí o veneno, a diferença do remédio e o veneno é a dose, o veneno é justamente aqui. A pessoa, ela chega e ela pressiona aqui, em alguns casos. Os mais íntimos do aluno seguram em cima da bunda. Eles fazem pressão bem em cima da bunda. Aí você, vamos supor que você solda, você tenta soldar essa região. Essa força, ela precisa ir para algum lugar. Quanto mais força você fizer segurando a pelve, mais força a pessoa vai fazer para tracionar o peso para cá. E quanto mais força ela fizer, maior vai ser a ação dos antagonistas e maior vai ser a pressão sobre a lombar. Então acaba sendo um veneno você apertar aqui. Aí aqueles que são menos íntimos, eles fazem a pressão aonde? Aqui, sobre a lombar. Além de estar a lombar sendo apertada, se a pessoa tiver aqui embaixo com o abdômen dilatado, seja por sobrepeso
ou seja, até mesmo uma protusão abdominal pelo aumento da lordose, seja estático ou dinâmico, a pessoa vai ter um desconforto respiratório horrível. E ela vai sentir uma dor, uma fisgada brutal aqui, logo acima da pelve. Porque não tem para onde dissipar essa carga que está vindo. É uma junção de força indo em direção à pelve, uma direção de força saindo da pelve indo para direção ao joelho, e a pelve está aqui no meio rodando. E essa força precisa ser dissipada, só que tem alguém aqui mecanicamente bloqueando tudo isso. E aí, quem tiver mais fraco e em menor condições, vai pagar o preço. Professor, o senhor falou do pós-parto. Então, uma cirurgia como a cesárea, na qual inibe o reto, vai influenciar muito? A cesárea, tá? Dependendo o processo de cicatrização, ela deixa marca. Mas não a ponto de, se você tiver todo o quadro restaurado, ser um fator limitante. Mas, pensando em face, em linha funcional, ficam cicatrizes. Algumas mulheres, dependendo que tem queloides, por exemplo, que faz aquele queloide cicatricial, que não foi uma cicatrização bem feita, faz aquela massa de colágeno, elas sentem alguns desconfortos, em alguns casos mais particular, que é em virtude da cirurgia. Mas aí a gente entra num outro assunto completamente fora da área, que engloba outras questões envolvidas. Na escola tem uma aula sobre isso, que o professor Renato deu, ele é fisioterapeuta, ele explica todo o mecanismo que ocorre dentro da cirurgia cicatricial. Aliás, não só a cesárea, todo o processo cirúrgico que gera cicatriz e gera processo queloide, ele vai ter uma influência, sim. Assim como você botar prótese, por exemplo, vai ter influência no treino, no posicionamento estrutural e também na hora do treinamento vai ter alterações. Mas aí a gente não é aqui o momento da gente abordar isso, senão a gente foge do tema. Tá? Feito essas análises, então a gente percebe que só por essas compensações de movimento a gente já tem um problema. Mas existe um problema ainda maior. Então vamos fazer uma breve análise de resumo. Vindo até aqui. Minha pergunta é parecida no caso de uma aluna fazer abdominoplastia. Aí você não tem um probleminha. Você pode ter um problemão. Tá? Dependendo do dano que foi feito envolvendo fáscias e dependendo como foi feita a recuperação, inclusive algumas mulheres, se vocês olharem após a abdominoplastia, o umbigo dela está deslocado. Não está mais no centro, ele está mais lateralizado ou mais para cima. Repuxou toda a região. Então, mas aí é caso a caso. Mas sim, você tem um problemão nas mãos para resolver. Tá? O que pode ser pior do que tudo isso? Então, se nós viemos até aqui e percebemos que, além do encurtamento do posterior de coxa, a gente vai ter que se preocupar com a posição da pelve, a gente vai sempre ter que se preocupar com o paravertebral, a gente vai ter que se preocupar com o abdominal, a gente vai ter que se preocupar com o reto femoral. Ainda tem mais coisas para se preocupar? Tem. Pés e joelho, exatamente. Me respondam até aqui. Quem era convicto de que o aluno, sem problema nenhum, poderia fazer a mesa flexora? Ainda continua convicto de que ele pode, vindo até aqui onde a gente veio? Ou já se convenceu que não é uma boa ideia? Vai pensando. Vai pensando.
Entendendo, então, essas linhas de força que envolvem o equilíbrio pélvico, a gente precisa entender agora que também pode haver pés e joelho. Mas aí, antes disso, a gente vai ver como fica quando está tudo pronto. Já vou falar sobre isso, Kelly. Aguenta aí, meu bem. Olha como fica bonito quando tem todo o conjunto operacional. Agora sim, a nossa pelve está estável, as forças de reto femoral e sartório estão estáveis, diminuímos a rigidez, melhoramos para a vertebral, fortalecemos e damos condições do reto abdominal ativar. Agora sim, eu estaria apto a fazer. A pelve está estável, as linhas de força se anulam, para a vertebral está íntegro, a minha coluna está alinhadinha e o meu paravertebral, meu abdominal está ativo. Tem uma turma que é fã do Felipe. Você divide com o nosso colega ali o remedinho para ansiedade, por favor? Você se dá uma calmadinha aí. Eu sabia que vocês iam fazer essa pergunta, mas aguenta aí, eu já preparei a resposta. Fica tranquila, meu querido. Divide o remedinho aí, vocês dois aí. Tá? Sem ansiedade, por favor. Agora estaríamos, então, tudo ok. Só que aí tem um pessoal que é fã e fala muito em bracing. Eu concordo. E você tem uma hora que você vai usar o bracing com vontade, essa hora é agora. Porque não adianta você fazer todo esse trabalho que nós falamos até agora e a pessoa deita esparramada na mesa flexora e o abdômen relaxado, aquele abdômen esparramado assim, em cima da mesa. Parece uma tábua de passar, tudo largado. Se o abdômen está solto, você diminuiu a tensão de tórax da região média corporal e você deixou, entre aspas, a pelve vulnerável. Porque se todos o conjunto ele tende a fazer a anteversão, o cara que vai lutar contra é quem? É o abdômen. E se você não deixar ele apto a fazer força, você precisa, então, trabalhar isso. E aqui vem a minha segunda observação. Algumas pessoas discordam de mim, eu não discuto. Eles têm a razão deles, e eu tenho as minhas razões. Mas uma pessoa obesa, ela tem plenas condições de ativação da musculatura estabilizadora? Talvez. Talvez. Mas, se tiver que errar, eu erro pelo zelo. Eu, particularmente, não arriscaria. Mas aí é de cada um. Mesmo porque, dependendo quanto em sobrepeso a pessoa tiver, e dependendo como o banco da mesa flexora, que hoje a gente tem nas academias, as mais modernas já tem os bancos, que são aqueles bancos assim. Tem a ondinha aqui e aí vai o banco. E tem aquelas academias que os bancos são assim, são retos. Aquelas que tem o banco que faz a ondinha assim, a pessoa ela ainda consegue encaixar o quadril aqui e ficar razoavelmente confortável. Fica com o quadril encaixadinho ali, você segurando aqui na frente e fica confortável. Mas quando o banco é reto, a coisa se complica.
Porque a barriga, dependendo do volume, ela pode fazer que a coluna faça um arco. Ou seja, a questão funcional dele vai estar alterada pelo volume abdominal que ele tem. E aí nós vamos ter o quê? Instabilidade paravertebral, instabilidade abdominal. Eu não tenho um mecanismo estabilizador. E aí, dependendo das condições, a gente vai ter de novo o problema na pelve. Meu posicionamento: a pessoa está com muito sobrepeso. Talvez seja hora de focar mais na dieta e em outros exercícios e deixar os exercícios que exigem a posição em decúbito ventral para um outro momento, sob melhores condições funcionais daquela pessoa, quando você já tiver resgatado parte da estrutura dela. É a minha visão, ok? Mas se você está ali na sala e decidir, a decisão é sua. Mas eu penso pelo conforto. E eu falo com uma certa propriedade sobre que esse tempo que eu passei alguns problemas, eu acabei ganhando muito peso. E a mesa flexora, por um tempo, eu fui obrigado a tirar do meu treino, porque era bem desconfortável fazer ela, pelo meu volume abdominal. Eu não conseguia estabilizar. Agora que eu voltei a fazer a mesa flexora, emagreci bastante, eu consigo novamente estabilizar o movimento. E aí eu penso assim, se para mim, que sou da área, tenho o controle total de movimento, é difícil, imagina o meu aluno. Ou vocês acham que magicamente você vai chegar, contrai o abdômen? Eu faço uma aposta com vocês aqui. Eu faço uma aposta. Se você chegar para um aluno seu que não tenha muita vivência na prática de musculação, ou no esporte em geral, e você dizer para ele assim, contrai o abdômen, ele vai encolher a barriga. Eu aposto com vocês. Se você chegar assim, ó, contrai o abdômen, ele vai encolher a barriga. Porque na cabeça dele, isso é contrair o abdômen. Vocês podem fazer esse teste. E observe, ele vai encolher a barriga. Então, se você pensando por esse caminho, espera aí, eu mandei ele contrair o abdômen, ele encolheu a barriga. Imagina você chegar para a pessoa assim, contrai o transverso abdominal. Dependendo da pessoa, ela vai ser esse de passar no pão ou é de comer com arroz. A pessoa não faz a menor ideia do que você está falando. Não é nem questão de muita informação. É uma informação de alto nível técnico que a pessoa não faz ideia. Às vezes você pega colegas nossos e você fala alguns termos mais profundos, a pessoa ela já assim traduz. Isso é uma coisa que eu falo muito nas aulas. Quando a pessoa vai prescrever treino, facilite o linguajar de entendimento. O seu aluno não é obrigado a saber tudo sobre anatomia, cinesiologia e biomecânica. Ele só quer fazer o exercício. E você oriente da melhor maneira possível. Se você mandou contrair o abdômen e ele encolheu a barriga, há uma incompreensão daquilo que você está falando. E se você dentro disso falar assim, contrai o abdômen e contrai o transverso do abdômen, você piorou. Então é hora de você reanalisar e buscar forma de ensinar. Não, mas espera aí. Vem cá que eu vou te ensinar quando eu falar contrai abdômen o que é para você fazer. E aí você vai mostrar em você, olha, quando eu falar contrai abdômen, ó, é esse movimento que você vai fazer. Você vai prensar as suas costelas contra a sua parede abdominal. E não encolher. Para que a pessoa entenda. Porque senão não adianta você fazer todo esse trabalho aqui se a pessoa não entender o básico, que é na hora de fazer o exercício estabilizar. Então, além de fazer as correções, se preocupem em
fornecer as informações necessárias para aquele aluno poder realizar o movimento. Acalmando um pouco os ânimos dos nossos colegas que estavam afoitos, qual que é a diferença da sentada para deitada? Simplesmente o movimento inverte tudo. Se de um lado você faz anteversão, do outro lado você vai fazer o quê? Retroversão. Pensando ainda no mesmo cenário que nós vimos até agora. O que vai mudar? Na flexora deitada, você tem um aumento da tensão passiva, envolvendo os antagonistas. Na flexora sentada, em virtude de você estar com o quadril fletido, você tem uma menor tensão do antagonista. Se você tem uma menor tensão dos antagonistas, você aumenta a tensão ativa dos agonistas. E qual que é uma função do posterior de coxa? Retroversão. Então, você vai ter na cadeira flexora a retroversão e na mesa flexora você vai ter a anteversão por essa inversão de mecanismo. O quadro é o mesmo. Se eu tivesse aqui que pontuar qual dos dois pode ser pior? A cadeira flexora. Porque a sobrecarga sobre a coluna, ela é maior quando nós estamos sentado. E aí eu vou estar fazendo o que sentado? Retroversão. Então, se eu tivesse que uma arma na cabeça e dizer assim, escolhe entre a cadeira flexora e a mesa flexora. Tivesse uma arma na minha cabeça. Nenhuma das duas tem condições de fazer, mas eu tenho que escolher uma. A mesa. Eu escolhi a mesa flexora. Por isso que dentro das progressões, eu sempre começo, quando tiver que começar, pela mesa flexora. E agora, pasmem. Eu diria que 60% ou 70% das academias só tem cadeira flexora. Por quê? Ocupa menos espaço. E aí, você está lá na academia, o seu aluninho só tem a cadeira flexora. Aí você fez a avaliação, o seu aluninho já está em retroversão. E aí, além da academia só ter a cadeira flexora, aquele banco miserável, ele é assim, ó. Em vez de ele ser assim, o banco ele é inclinado. Aí a pessoa faz o quê? Ela senta e escora o tronco para trás. O que automaticamente ela já faz quando ela escora o tronco para trás? Ela já está em retro mesmo, a bunda só dá aquela escorregadinha na cadeira. Você já está em retro estático. Você senta num banco que vai te fazer escorregar. Você aumenta a retro, você faz o exercício e você piora. Aí eu pergunto para vocês, é difícil ver isso? Você olhar do lado e a gente vai ver depois no vídeo o mecanismo acontecendo e você vai ver que é grotesco. A pessoa que não vê é porque ela não quer ver. Ela está se fingindo. Ou porque ela realmente não quer ver, ou porque ela está vendo, mas não sabe o que fazer. Mas hoje, agora, vocês sabem o que fazer. E naquelas máquinas de flexora em pé, professor, geralmente vejo a inversão do quadril ao flexionar completamente o joelho. Você está falando da unilateral, Felipe? Se for unilateral, nós temos um problema um pouquinho maior aí. Exato. Eu quero que quando vocês pensarem na flexora unilateral, eu quero que vocês voltem uma aula atrás e vocês se lembrem do afundo.
O que vai acontecer quando você tirar um pé de apoio? O que vai acontecer com a sua pelve? Ela cai. A pelve, você tá assim. Quando você tira a perna de apoio para apoiar no banco e fazer a flexora, a sua pelve faz assim. Ó. Essa perna que vai fazer o exercício, ela fica dependurada, literalmente. A pelve dela fica assim. E aí, como a pessoa vai fazer o exercício, ela não tem força, o que ela faz? Ela empina esse lado. Ela desce a pélvica junto. Ela vai subir esse lado e empina de novo. Aí, se você olhar por trás, você vai ver a força que ela está fazendo, principalmente no quadrado lombar, que ela está jogando para cima e segurando com ele. E coloco muita carga. É exatamente isso. Tá? Então, uma dica algumas academias elas vêm com apoio de joelho, para você ir lá e apoiar o joelho sobre o apoio da perna oposta. A primeira coisa que vocês fazem quando vocês vão botar o aluno de vocês ali, é ir atrás dele. E observem se quando ele apoiou o joelho, a pelve dele ficou alinhada. E ela tem que permanecer nessa posição o exercício todo. E se a pessoa não tiver um glúteo muito bom, a pelve vai cair. E de trás vocês vão observar a mesma coisa, e depois eu vou mostrar no vídeo. Vamos imaginar que esse movimento reto seria o movimento da flexão lateral, certo? Só que não. A pessoa vai fazer como? O fêmur dela está aqui, o joelho dela está aqui, e a tíbia dela vai estar aqui, ó. Ele vai fazer o movimento em L. Se eu estou com a minha tíbia angulada para fora, eu não estou fazendo um valgo no meu joelho? Então vamos analisar. Eu já tenho os problemas, os mesmos problemas envolvendo. É o que mais acontece, exatamente. Eu já tenho os mesmos problemas envolvendo a cadeira flexora, a mesa flexora. Eu não satisfeito com isso, eu vou fazer a flexora unilateral. E aí eu vou ter um problema ainda maior, porque eu não tenho glúteo para suportar o equilíbrio pélvico. Eu vou compensar usando tudo que eu puder para vertebral, quadrado lombar. E ainda vou estar com o joelho em valgo. Ou seja, a mesa e a cadeira flexora, a gente tem uma catástrofe eminente. Quando a gente vai para flexora unilateral, a gente já tem uma catástrofe a nível mundial, porque afetou tudo. Ah, mas eu não posso ter joelho em valgo na mesa flexora? Posso. E eu não posso ficar com o joelho em valgo na cadeira flexora? Pode. Mas então, qual a diferença? A diferença é que na unilateral, você além de ter tudo isso, você vai estar com a sua coluna com o aumento da curvatura cifótica, da escoliose aumentada, porque uma vez que a sua pelve cai para um lado, a coluna compensa para o outro, e você além de ter uma compensação envolvendo a lombar, você ainda vai ter um problema maior com a coluna. Então você piorou a coluna, piorou o quadril, piorou o joelho. Nesse ponto eu digo, se você estiver treinando a sua ex-namorada e o seu objetivo é vingança, você está no caminho certo. Bota fazer flexora unilateral. Agora, se você está treinando a sua namorada atual e quer o bem dela, namorado, não bote na flexora unilateral. Não nesse momento. Então, se eu tivesse que dar para vocês agora
deletando tudo que eu falei, deleta tudo. Faz de conta que o seu aluno está perfeito. Qual ordem eu aconselharia você fazer? Mesa flexora, cadeira flexora e flexora lateral. Nessa ordem de progressão. Se eu tivesse que dar uma ordem para vocês. Mas eu digo para vocês por experiência prática, tá? Que é porque a gente vai ver daqui a pouco. É mais provável que o seu aluno tenha condições de fazer o stiff primeiro do que a flexora. Acredite, é viável o aluno de vocês chegar primeiro no stiff do que. E depois com halteres nos pés. O halter nos pés, fazer flexão com halteres nos pés, é um recurso que você vai usar caso a academia não tenha a mesa flexora. Se você fizer uma análise com halteres, se você ultrapassar aonde está aqui, vamos supor que o rolo está naquele primeiro risco. Se você vier com halteres até aqui, ele vai estar um pêndulo. Você está sem peso morto nenhum. Você não tem tensão aqui. E aí vem outro detalhe, que é pior. Onde é que você coloca o halteres? Você não coloca entre meus pés? O halteres, quando você coloca, imagina que a caneta é o halteres, certo? Se você ficar com os pés reto, ninguém fica. A tendência é fazer o quê? Você fazer isso aqui com os pés. Você encosta a ponta dos pés umas nas outras. E o halteres ficou aqui. Só que observe lá no banco o joelho. A partir do momento que você fechou o pé para segurar o halteres, o joelho fica assim, ó. Ele não fica assim, o joelho fica assim. Você rodou a tíbia e rodou o fêmur. O que que você fez com o joelho? Botou em valgo para segurar o halteres. Eu testei com as meninas. A gente ficou quase 1 hora fazendo o teste. Ah, mas vocês estão indo para Nárnia com vontade, né? No cabo com caneleira. Pensem o seguinte. Vamos por etapa. Vocês treinam um aluno de vocês num condomínio. Não tem estrutura nenhuma. Não tem estrutura nenhuma no condomínio. Não tem mesa flexora, não tem cadeira flexora, não tem nada de flexora. O único recurso que você tem é fazer a flexora com cabo, no cabo. Vai ser eficiente? Não vai. Por todos os motivos que eu falei, aumentado, porque você não tem apoio nenhum. A instabilidade é ainda maior. Você só vai ter um aumento de instabilidade. Se a pessoa não tem condições de fazer o exercício no aparelho, imagina fazer numa situação onde não há estabilidade. Então você vai ter que pensar agora se realmente é necessário utilizar isso ou que outro recurso você pode utilizar para fazer isso. Professor, eu não tenho mais nenhum recurso.
Então, a tua melhora ou a menos pior opção é fazer a flexora com halteres. É a menos pior. E evitem a todo custo unilateral. Porque toda vez que você for fazer unilateral, você precisa pensar na estabilidade pélvica. E quando a gente pensa em estabilidade pélvica, a gente tem que pensar na força do glúteo. Eu, por experiência, eu fiz um teste e larguei uma aluna que treinava na academia do condomínio, porque chegou num ponto que eu não tinha mais para onde ir com ela. Não piorem, né? Não piorem. E eu não tinha mais para onde ir com elas. Acaba sendo um ambiente muito restritivo. Mas aí o que, que a gente faz? Aí, meus queridos, é aquela velha história. Você só tem um mal, escolhe o menor. Qual que é o menor? Fazer a flexão com halteres. Aí você pode fazer no solo, você pode fazer no banco, aonde você quiser. Aí você vai ter que adaptar com o que tem. Porque não adianta a gente falar tudo isso e a gente transportar com um ambiente que não tenha nada disso. Os desequilíbrios serão todos os mesmos. O mesmo quadro limitante, ele será em qualquer ambiente. Mas entre um ambiente que você tem estrutura e o que você não tem, aí piora. Aí o Daniel perguntou, e na bola? Mesma coisa. Você vai aumentar ainda mais a instabilidade. Então você vai pegar uma pessoa que vai começar agora a fazer um exercício e você vai pôr ela sobre a bola que exige ainda mais estabilidade, sendo que ela não tem. Quanto mais instável for o ambiente, mais instável vai ser o movimento. Então, bola é instável, unilateral é instável, a mesa é, entre aspas, estável, a cadeira, entre aspas, estável. Então, você está progredindo, você está chegando com o aluno dos exercícios. Para onde é que você começa? Do mais estável para o menos estável. Seria onde? A mesa flexora. Eu não tenho na academia. Aí a opção é a flexão, fazer flexão no solo. Mas o senhor falou que flexão no solo há o risco de ficar em valgo. Já que você está ali com a pessoa, você vai posicionar ela e você vai ficar junto a ela e você vai auxiliar ela a segurar o halteres com os pés, você vai auxiliar ela com as mãos, para que ela mantenha os pés o mais alinhado possível, preferencialmente numa linha com o joelho, tíbia, joelho e fêmur, evitando assim que ela vá muito em valgo. Vai ser fácil fazer isso? Não vai. Mas é um recurso que você tem. Aí veio o Vegeta agora, também sem tomar o remédio de ansiedade. Eu já imaginei que vocês iam fazer essas perguntas. Eu tinha certeza e eu pensei nisso. E se o Vegeta tivesse dado mais uma respirada, a resposta dele está aqui. Olha como eu pensei em todas as perguntas que vocês iam fazer. Se não tiver estabilidade da pele, fica inviável. Prefiro explicar o motivo de minhas clientes não realizarem esse aparelho. Teve alguém que comentou acima, obrigado, Silvio, pelo comentário. Alguém comentou acima, o difícil é convencer o aluno. Sabe o que é difícil convencer o aluno? Se eu chegar agora para Karen, falar assim, Karen, você não vai fazer exercício. Só um pouquinho, Kelly. A Karen vai olhar para mim assim, por quê?
É porque você não está pronta. Ah, mas eu vejo todo mundo aqui na academia fazendo, por que eu não faço? E aí eu vou ter que pensar em 45 recursos e argumentos, fazer porque eu não faço. Aonde, se eu sentar, eu fazer a avaliação. Sentar depois qualquer, fazer, ó, Karen, assim. Você tem isso, exatamente como eu estou explicando aqui na aula. Se eu voltar você fazer flexor agora, vai acontecer isso com sua pelve, vai acontecer isso com a sua lombar, pode acontecer isso com o joelho e você pode machucar. Ela entendeu o porquê que ela não pode fazer. Agora, se ela olhar e dizer assim, ah, mas eu quero tentar. Aí você vai ter que impor a tua autoridade. Enquanto você for minha aluna, você só vai fazer esse exercício quando você passar pelos estágios de preparação. Quando você estiver ok, aí sim nós vamos enjoar. Mas aí você tem que botar a tua responsabilidade em xeque e dizer, se você fizer tudo que tem que ser feito como eu mandar, eu garanto para você que antes de nós chegarmos na flexora, o seu posterior de coxa vai estar maior do que ele está agora com você fazendo a flexora como você vinha fazendo. Aí entra em xeque o quê? A sua capacidade. E aí você tem que estar ciente do seu conhecimento. Agora, ceder para argumento de aluno é complicado. É complicado. Professor, desequilíbrio ascendente ou ascendente faz diferença nessa relação? O que eu quero que você pensa, tá? Você tem um equilíbrio ascendente, um equilíbrio descendente, certo? Preciso que você venha comigo nessa. Aonde é que vai ser o impacto desses dois desequilíbrios? Do ascendente e do descendente. Aonde vai ser o centro de impacto? No quadril. Por isso, na avaliação, uma regra que a gente tem é a última estrutura que você avalia é o quadril. E o elo de ligação de todo o corpo, da parte ascendente e da parte descendente, quem conecta as duas estruturas é o glúteo. Ele é o elo de ligação master. Nenhum músculo tem tamanha importância quanto o glúteo. Então, quando você me pergunta um desequilíbrio ascendente ou descendente tem diferença? Ele tem uma soma e os dois impactos sobre o quadril e sobre o glúteo. Então, sim, você vai ter um problema aumentado. E aí, o Vegeta perguntou os pés em flexão, plantar e dorsiflexão. Eu vou explicar do ponto de vista teórico e eu vou explicar do ponto de vista meu, ok? Ponto de vista teórico. Quando você faz a flexão plantar, você estaria diminuindo a participação da panturrilha, do gastrocnêmio, aumentando assim o trabalho dos isquios, correto? Obviamente, quando você faz inflexão plantar, você teria o auxílio do gastrocnêmio, diminuindo, entre aspas, né, um pouco da eficiência do isquio. Acompanhar até aqui? O primeiro pensamento que você tem nesse momento é óbvio que eu vou fazer inflexão plantar. Afinal de contas,
O meu objetivo é quem? É o isquio. Agora eu preciso que vocês parem tudo que vocês estão fazendo e prestem muita atenção. Mas muita atenção para vocês entenderem o meu raciocínio. Ele é simples, mas se você não prestar atenção, vai se perder. Tá? Todo músculo, quando ele está em um grau de encurtamento ou de alongamento excessivo, mesmo após você recuperar a sua função, reequilibrar a curva de comprimento e tensão, esse músculo ele tende a ser fraco, mais fraco em relação ao conjunto dos demais músculos. Tá? O posterior de coxa ele veio de um quadro de encurtamento e hiperatividade que talvez já está aí a vida toda presente. Você agora, com 4, 6 meses de treino, resolveu esse quadro disfuncional. Ele vai ter a mesma força que seus pares? Obviamente não. Então, seria viável eu pensar já em uma posição dos pés aonde eu já iria exigir mais trabalho desse músculo? Do meu ponto de vista, não. Então, um ponto do meu ponto de vista para manter a flexão plantar, tá? Um ponto. O segundo ponto, eu falei há alguns momentos atrás que era para vocês guardarem, que é quando a gente vai fazer o alongamento de panturrilha, a gente sente aquela dor, aquela queimação bem próximo da origem. Uma dor muito forte, parece que tem uma faca cravada ali. E junto ali, com a inserção do joelho, a gente tem as ligações tendíneas, que passam cruzando o joelho. E no meio desse emaranhado, tá? Algumas pessoas, e não é muito incomum, elas têm pequenos cistos, às vezes dormente. Como o cisto de Becker, por exemplo. Uma vez que você faz a flexão plantar, exatamente, Silvio. Quando você faz a flexão plantar, quando você está fazendo a fase excêntrica, se você não tiver com o alinhamento perfeito dos joelhos, você vai literalmente fazer uma fricção tendínea sobre o cisto, nem pensando na questão de valgo e patela, mas você vai inflamar. E aí, por experiência prática e desastre meu, quando eu fiz essa descoberta de que a flexão plantar trabalhava mais o posterior de coxa do que em dorsiflexão, eu passei a utilizar massivamente. E ainda pior, eu botava sobrecarga, fazia drop set, ajudava e fazia, em alguns alunos mais avançados, as repetições forçadas. Eu fazia a concêntrica e o aluno fazia excêntrica. E eu tive a infelicidade, todos não, mas a maioria dos meus alunos começar a reclamar de dor na região atrás do joelho. Então eu percebi que, sim, de fato, eu tenho um trabalho a mais dos meus isquios. Mas eu tenho um desgaste maior envolvendo a porção proximal da panturrilha e distal do meu isquio. Eu tenho ainda que pensar do ponto de avaliação se o meu aluno estiver com uma hiperextensão de joelho, a mesa flexora ela acaba por ser um mecanismo que vai entrar em algum determinado ponto do treinamento, justamente para fortalecer a porção distal do meu isquio, para que eu melhore
e eu corrijo essa hiperextensão. Uma vez que eu adote a flexão plantar, tá? Eu vou estar em um quadro de desequilíbrio, aumentando ainda mais o tensionamento exatamente aonde eu tenho um quadro de fraqueza. E pode ser que, em vez de eu corrigir, eu piore. Ah, mas espera aí. Se você fizer, então, endorse-flexão, o trabalho vai ser menor. E aí eu faço a pergunta para vocês. É possível medir em qual escala esse trabalho vai ser menor? Responda para mim. Tem como eu medir? Será que eu, pensando agora no que eu falei, que é possível, eu quero que vocês façam esse teste, eu não quero que vocês acreditem em mim. Eu quero que vocês treinem pelo menos um mês, fazendo séries intensas, exaustivas, em flexão plantar. E relatem para mim se ficou ok com o joelho de vocês. Se em nenhum momento sentiram dor, sentiram desconforto, ou sentiram, quando vocês vão caminhar, uma certa instabilidade. Ou seja, eu tenho os dois lados. De um lado, eu tenho risco-benefício, aonde, teoricamente, eu tenho um aumento do benefício e eu tenho, entre aspas, né, um aumento também do risco. Em alguns quadros mais, outros menos. Do outro lado, em flexão plantar, pensando em custo-benefício, eu tenho um menor benefício e eu tenho um menor risco. Só que o meu aluno me contratou para treinar ele, melhorar o corpo dele e melhorar a funcionalidade do corpo dele. Será que eu vou me preocupar num ambiente onde eu tenho maior risco ou eu vou levar ele para um ambiente onde eu tenho menor risco? Eu, particularmente, levo para o menor risco. E um outro paralelo que eu quero traçar com vocês, você tem lá o seu aluno que há 20 anos ele treina e não tem posterior de coxa. Não tem. Será que vai ser a mudança da posição do pé que vai fazer ele ter a posterior de coxa agora? Ou vai ser a soma de todo o trabalho que foi feito de alongamento e equilíbrio? É a soma de trabalho. Eu, particularmente, vou deixar para vocês duas questões. Ponto de vista teórico, tá? Em flexão plantar, tá? Há uma maior solicitação dos isquios e menor solicitação do gastrocnêmio. Em dorsiflexão, há um maior auxílio por parte do gastrocnêmio e um menor estímulo por parte do isquio. Mas não se tem um número para dizer, olha, em um você vai ter 1 e no outro você vai ter 10. Não existe esse número de quanto é essa diferença. Mas existe na parte prática uma diferença que é alguns alunos queixarem-se de dor na região atrás do joelho. E para mim isso é o suficiente para tomar medida imediatamente. Então agora a decisão se você vai fazer em flexão plantar ou em dorsiflexão é apenas sua. Não vai ser o que vai dizer para você, faça assim ou faça assado. Os dois cenários são esses, tá? Então vocês têm esses dois cenários e agora a decisão é de vocês. Professor, o estímulo distal do isquio é diferente entre a mesa e a cadeira flexora? Não vejo como. Tá? Os dois você parte de uma posição de extensão total do joelho. A diferença vai ser no que a gente viu aqui. Se você tiver, vamos supor, um quadro de equilíbrio perfeito, ok? Perfeito, tudo perfeito. Por você ter uma ativação
ativa mais intensa da musculatura agonista, nós poderíamos então arriscar dizer que a cadeira flexora teria um trabalho de fortalecimento um pouco melhor. Arriscar por quê? Lembre do que eu falei antes. Pensando numa progressão, eu viria primeiro da mesa flexora, depois para a cadeira flexora. E quando eu penso em fortalecer apenas o estímulo distal, por exemplo, no caso de uma hiperextensão de joelhos, eu pensaria na mesa flexora. Agora, mudando o cenário ao extremo, vamos supor que o meu aluno está com uma deformidade muito grande no posterior de coxa, e eu quero pensar, então, em inserir sarcômeros em série, na parte mais distal do isquio. Então, pelo ponto de vista que nós temos, eu arriscaria dizer que a cadeira flexora seria, em teoria, um pouco mais eficiente devido à flexão de quadril que diminui a tensão dos antagonistas. Tá? A pergunta é, para mim ter essa melhora, a gente não está falando em semanas ou meses. Nós estamos falando em anos. A análise a ser feita é: musculação é um esporte ou uma atividade eminente de cunho repetitivo. Será que eu pensar apenas nessa questão trivial? Eu falo trivial porque serão muitos tempo, questão de anos, para você ter esse aumento de sarcômeros na região. Você ficar, o movimento já é um movimento de repetição. Você insistir no mesmo movimento de repetição, a gente não pode ter um probleminha? Talvez possa. Então, se você me perguntar agora, o que eu faço então? Eu aposto sempre no equilíbrio. O que eu faço de equilíbrio hoje? Pensando nos meus alunos, aqueles que têm condições plenas de executar tudo. Eu sigo a ordem. Mesa, cadeira, unilateral. Eu aposto na progressão e no equilíbrio. Mesa, cadeira, unilateral. Eu não aposto apenas em um único exercício. Aliás, para nada na musculação eu aposto apenas em um único exercício. Principalmente levando em conta o que eu acabei de falar, que por si só a musculação já é de iminência de movimentos repetitivos. Tá? Então a gente viu até agora um monte de teoria, um monte de desenhos, mas vamos ver a prática. Estimular os músculos nos cumprimentos de diferentes variações. Depende, Kelly. Depende do teu objetivo e o que você quer e qual músculo você está falando. Se você está falando de glúteo, você vai precisar obrigatoriamente pensar nisso. Se você pensar em coxa, eu pensaria sempre em máxima amplitude. No alongamento, também está essa diferença dos pés. Já tive aluno reclamando que o alongamento no dia seguinte fica grudando. Quando isso acontece no alongamento, tá? Pode ser duas coisas. Uma delas, você exagerou na amplitude. Você tensionou demais, foi além do limite. Dentro do alongamento, a gente tem uma escala de dor. Se você ultrapassa essa escala de dor, você começa a ir para o lado da laceração, da luxação. Tá? Então, a gente tem uma escala de dor. Então, a gente vai no alongamento até onde a pessoa ela sinta um desconforto, mas não dor aguda. Porque senão você já extrapolou a escala. Esse pode ser um dos motivos. Tá? O outro motivo é você estar fazendo bloqueio do joelho dela, principalmente quando você faz o alongamento de posterior de coxa com tração, que você usa uma corda, um elástico para puxar a perna. Ou você mesmo está fazendo o alongamento nela, alongamento assistido. Você faz o bloqueio do joelho. Se ela tiver algum grau de encurtamento de panturrilha ainda, aquela região de inserção ali, quando você baixar o pé em direção à tíbia,
ela vai ter uma tensão muito grande ali e você está forçando o posterior de coxa, pode acabar tendo um forte impacto na parte da inserção da origem da panturrilha e ficar dolorido. Então tem que analisar na prática o que, que você está fazendo, como está sendo feito. Simplesmente dizer é isso, é aquilo, não tem. Teria que analisar ali ao vivo o que está acontecendo. Tá? Então, quando a gente vai ter na prática, tá? É a nossa Macarena. Que é a pelve literalmente dançando no banco e toda a coluna compensando junto. Esse é um cenário bastante comum de a gente observar nas academias. Eu quero já deixar o desafio aqui. Observem nas academias quando vocês forem à segunda-feira. Olhem as pessoas que fazem a cadeira flexora, vocês irão ver essa cena. Eu faço a pergunta para vocês: é difícil enxergar esse movimento do tronco? Quero que vocês olhem bem para essa execução. Olhem bem. Tá? Olhem bem. Agora, vamos ver ela estável. Tem diferença? É difícil ver essa diferença? Não é difícil. Você percebe claramente a diferença e, falando em outro termo agora, mais leigo, o movimento tá feio, tá desengonçado. A diferença é que antes você olhava o movimento feio e você não tinha ideia do que era. Eu espero que agora, depois dessa aula, você consiga já ser capaz de perceber o que está acontecendo no movimento. Assim, opa, eu tenho coisa para melhorar aqui. Está visível. Eu já sei que se ela tiver encurtamento de posterior de coxa, já começou ali o problema. Se ela tiver o reto femoral encurtado, é outro problema. Exato, Gabriel. Tem gente que calça a mão aqui no aluno, exatamente aqui, ó. Prende, tenta prender. Só que detalhe, ele só prende este lado aqui. E o outro lado? Então, se você aqui está fazendo um movimento de retroversão, vamos pensar assim, global, se eu travo só um lado, o que a minha pelve está fazendo? Ela está em retro e torcendo. Eu estou piorando. Então, a pessoa ela tenta corrigir mecanicamente um problema e mecanicamente ela gera um maior ainda, porque ela está compensando do outro lado. Só que as pessoas não pensam. E uma coisa que eu sempre falo, se você precisa usar de ferramentas para corrigir o movimento do seu aluno, é porque tem alguma coisa errada. E a gente consegue perceber claramente a diferença aqui. Eu preciso segurar alguma coisa nela? Eu não preciso ajustar, segurar ela em nada. Ela sozinha tem já o posicionamento. Eu não preciso ficar empurrando, agarrando, ainda machucando ela, empurrando ali bem em cima do ilho. Ela faz sozinha.
Outro cenário que vocês vão ver. Parece bonito para vocês esse exercício? Não é, é horrível. É horrível. Aqui você já vê que vai dar ruim. Ela já está em valgo. E quando chega em cima, o calcanhar dela está lá na linha do ombro. Isso que aqui, ela está se esforçando para fazer errado. Ela está se esforçando para fazer errado. Só que na academia você olha e é o que mais você vê. A bunda subindo, o joelho em valgo e o pé dela dançando. O pé ficou bonito, porque é exatamente assim que fica. As pontas apontando para frente. Para dentro, perdão. Agora olha a diferença. Então não é difícil de você perceber as coisas. Eu acho que eu esqueci até de puxar um vídeo para cá. Já que estamos ao vivo, vai ser ao vivo mesmo. Deixa eu ver se já carregou aqui, que eu quero mostrar mais um vídeo. Já carregou aqui. Mesma coisa, de avisar agora mais lateral. A pelve fica encaixada, os pés estão alinhados e o movimento está angulado. Aqui é só pôr carga e ser feliz. Agora, quando você olha um quadro como esse, você percebe que a diferença é gritante. O movimento está feio. Adianta dizer assim, olha, corrige o valgo aí. Não vai corrigir. Por que ela não vai corrigir? Lembram? Vamos revisar de novo? Se você tiver uma pronação dos pés, essa pronação ela vai fazer com que toda a estrutura acima rode internamente. O que é a estrutura acima? A minha tíbia roda internamente e o meu fêmur roda internamente. Se a minha tíbia e o meu fêmur rodam internamente, o meu joelho acompanha. Ele não vai ficar virado para o lado oposto, ele acompanha. Nós já temos aí uma espécie de configuração do valgo. Se nós viermos agora descendente, que a Kelly perguntou antes, eu vou ter o quê? A fraqueza do glúteo. Uma vez que eu tenho a fraqueza do glúteo, ele, por sua conexão com o trato, auxilia na estabilidade do joelho. Se ele está fraco, ele não tem estabilidade. O que acontece com o joelho? Ele piora o valgo. Então, eu fiz a avaliação estática e observei que nos dois joelhos, a minha estrutura está rodada internamente, pela pronação dos meus pés, e os meus dois joelhos estão apontando para dentro. Já estou em valgo. Eu não preciso levar a pessoa para o aparelho para saber o que vai acontecer. E se o meu joelho está em valgo estaticamente, quando eu faço a avaliação eu percebo isso, o problema não é só a cadeira flexora ou a mesa flexora. Qual é o primeiro exercício que é passado para o aluno? A bendita
cadeira extensora. Então, eu estou simplesmente destruindo com os joelhos do meu aluno. E eu poderia aqui fazer um quadro de terrorismo absurdo com vocês. Eu poderia colocar e somar aqui que esse aluno tenha hiperextensão de joelhos. Olhem quanta coisa a gente vai somando em um único quadro, antes mesmo de a gente pensar em quais exercícios eu vou prescrever. E eu vou dar um bônus para vocês agora, que não estava programado, mas eu vou dar. Eu separei aqui para dar para vocês, porque eu vejo muitos alunos meus errando, e talvez seja algum problema também envolvendo vocês próprios ou alunos de vocês. É uma variação que eu uso para alongar o reto femoral. Porque muita gente alonga o reto femoral e fala que não sente nada. Aí você fala, mas se você não sente nada, e por que você não tem encurtamento? Não, você tem encurtamento. Você não sente nada porque talvez está fazendo de forma incorreta ou não está fazendo da melhor forma. A primeira forma que eu uso é essa. Quase como se fosse um búlgaro. Só que o joelho está apontando para o chão e eu encosto o calcanhar no bumbum. O cuidado aqui, quando você vai fazer isso, é isso aqui, ó. A pelve está alinhada. Então você vai ter que cuidar quando você for usar esse alongamento, essa variação, para que a pelve não fique desequilibrada, ela fique alinhada. Aqui você já vai sentir essa região aqui ardendo. Você apoia o pé e você vem empurrando o quadril até o calcanhar encostar no glúteo. E você está com a sobrecarga do tronco em cima dele. A outra variação que eu uso, a pessoa já aumentou um pouco, já melhorou o grau de alongamento, eu parto para a segunda variação, e essa é perigosa. Que eu já dou uma leve inclinada agora, jogando meu joelho para trás. É o mesmo movimento que ela estava, só que agora eu joguei o meu joelho para trás. E por que eu falei que é perigoso? Porque se eu jogar demais, quem é que eu vou estar alongando aqui? O ilipsoas. E aí eu vou poder, em vez de eu estar tentando corrigir só o reto femoral, talvez não seja o quadro do meu aluno alongar o ilipsoas. Por exemplo, é um aluno que já está em retroversão estática. Eu não quero alongar o elipsoas dele, eu preciso fortalecer o elipsoas dele. Então, essa variação eu tenho que tomar cuidado, porque se eu exagerar na amplitude, eu vou estar alongando o elipsoas. Então, existe um limite tênue a ser usado ali. Aí você já tem que ter um certo domínio. Por que eu uso essa variação? Porque quando as pessoas vão fazer alongamento de reto femoral, elas são ensinadas a ir no espaldar e ficar com o pé apoiado no espaldar e aproximar o glúteo do pé. E elas ficam ali paradas, tipo, oh, e aí, beleza? O que vão fazer hoje? Ela não sente nada. E aí, erroneamente, quando ela te fala isso, você fala, então não tem mais encurtamento. Só que se põe ela deitada no chão e faz o teste, a bunda dela continua inclinando. Mas como assim? Mas será que é os outros grupos musculares dela que estão com problema ainda? Será que é o abdômen dela que está fraco? E aí você fica meio perdido, sem rumo. E aí eu passei a adotar essas duas variações com as minhas alunas, e foi onde eu tive uma boa melhora, tá, nesse quadro de reto femoral. Mas eu não quero que vocês usem isso ainda, agora, já segunda-feira, nas aulas de vocês. Eu quero que vocês usem em vocês. Vocês podem fazer isso aqui no Smith, no espaldar, aonde for, né? Desde que você tenha espaço para fazer a flexão de joelho. E eu quero que vocês façam e testem as duas variações.
com o joelho alinhado, como ele está aqui, e a outra de dar uma leve inclinada jogando o joelho para trás. Quero que vocês testem em vocês e se concentrem no reto femoral, é o que vocês precisam concentrar. Se começar a sentir repuxar mais acima, cuidado que você pode estar alongando o psoas. Tá? Então, concentrem no reto femoral. Eu quero que vocês façam. A tarefa de casa de vocês dessa aula é testar esse alongamento de reto femoral. Tá? E a missão de vocês para a aula ter valido a pena é que vocês agora, pelo menos, corrijam que os alunos de vocês não empinem mais a bunda na mesa flexora. E para aqueles que às vezes perguntavam, mas professor, se o meu aluno não treinar a postura de coxo alongar, ele vai ficar com deficiência. Espero que agora tenha entendido que não vai ficar em deficiência. Seu aluno não vai ficar em deficiência. Ele vai ser fortalecido à medida que vai alongando, ele vai ser fortalecido propriamente como um auxiliar dos demais exercícios. Ele não vai ficar fraco. Fiquem tranquilos, tá? Certo?